Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, dependendo de onde você está. Meu nome é Elia Wagmacher e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. O Mais de Deus tem apenas um objetivo, é nós aprendermos e sermos educados na palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos dos meus ouvintes nesse momento gostam de filmes. E o que acontece na maioria dos filmes que nós assistimos é que quando o herói morre, então o filme se acaba, não é verdade? E muitas vezes nós ficamos até chateados, né, emocionados quando o herói do filme ou a heroína morre, que nós não queremos que ele ou ela morra. Então, logo após, o filme se acaba. Então, se o livro de João, com a vida de Jesus, fosse um filme, na verdade, o livro de João teria acabado no capítulo 19, onde nós lemos sobre a morte de Jesus. Mas agora, no capítulo 20 de João, que nós estudaremos hoje, nós veremos que Jesus ressuscitou. Então, o nosso herói, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, o que nós vamos ver hoje é que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição diferente. Ele levantou do túmulo com um corpo de glória, igualzinho o corpo de glória que você e eu vamos receber quando nós formos para a eternidade. Então, esse é o filme da história da glória de Deus. O nosso herói morreu, mas o nosso herói, ao terceiro dia, ressuscitou em um corpo de pura glória, como diz a palavra de Deus. E o apóstolo João, que escreveu a Epístola de João, ele estava presente. Ele foi uma testemunha ocular da morte de Jesus. Tanto quando Jesus morreu, foi o único discípulo que estava na crucificação de Jesus, e também quando Jesus ressuscitou, ele foi chamado e chegou até o sepulcro. Então, João testemunhou tanto a morte do herói como a ressurreição dele com o corpo de glória. Então, a ressurreição de Jesus é algo poderoso. Para nós, a ressurreição de Jesus é tudo. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria hoje essa comunhão com Deus e esse propósito de Deus de nos salvar ser completado. Quando Deus ressuscitou Jesus, ele estava anunciando ao universo de que os nossos pecados podem ser perdoados em Cristo. Nesse capítulo 20, nós vamos ver uma coisa interessante. Mulheres, se você está aí me assistindo, siga, não levante desse sofá, não levante dessa cadeira, porque hoje nós vamos ver como Maria Madalena teve um papel super importante na hora que Jesus ressuscitou. Então, nesse texto de João 20, especialmente, Maria Madalena é um personagem importante na ressurreição de Jesus. Outros evangelhos, como Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, trazem muitos outros detalhes também sobre a ressurreição de Jesus. Sim, a ressurreição de Jesus está nos 4 evangelhos. Mas hoje nós vamos ver a narrativa do apóstolo João. O evangelista Billy Graham, ele disse em uma das suas pregações que existe mais evidência na ressurreição de Jesus do que no fato de César ter sido imperador de Roma. Ora, todos nós sabemos historicamente que César foi um grande imperador que marcou a história. Mas Billy Graham afirmou que a morte de Jesus foi um evento que nós temos muito mais confirmação do que esta. Só para nós termos uma ideia, existe atualmente mais de 25 mil manuscritos da vida e ressurreição do Senhor Jesus. Então não há como ter dúvidas de que Jesus ressuscitou. Não há como não acreditar que Jesus ressuscitou. O que acontece? 12 apóstolos, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, seguiram pregando a ressurreição por 40 anos. Eu te pergunto, seria possível uma mentira ser sustentada por 12 pessoas diferentes por 40 anos? Somente isso aí já é um fato que nos aponta para que a ressurreição de Jesus foi real e foi verdadeira. Acima de tudo,
a maior certeza da ressurreição de Jesus é que nós podemos senti-lo dentro de nós hoje, nesse exato momento. Então, na morte de Jesus, nós conhecemos o que aconteceu. Jesus morreu, foi enterrado, foi colocada uma pedra no sepulcro e todos estavam ali amedrontados dos soldados romanos. Então estava aquele silêncio em Jerusalém, aquele suspense em Jerusalém para saber o que iria acontecer, se aquilo que Jesus disse que ele iria ressuscitar iria realmente acontecer. Então estava aquele ar de suspense naquela cidade inteira e os cristãos, os discípulos amedrontados. Então o que acontece? Aquele sentimento e aquela tristeza imensurável que estava no coração dos discípulos e das pessoas que seguiam Jesus. Por 3 anos eles haviam caminhado juntos, eles haviam ter comunhão, eles haviam aprendido uns com os outros e Jesus havia amado esses discípulos de forma como eles não haviam sido amados ainda. E agora esse Jesus que eles aprenderam a amar, morreu. Então havia uma tristeza no coração dos discípulos e daqueles que seguiam o Mestre. Então vamos ler o livro de João, o capítulo 20. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia comigo para nós acompanharmos a leitura. Capítulo 20, o verso 10. Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe disseram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhes disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. A expressão buscar, que Maria foi buscar, Maria Madalena foi buscar, é a palavra ziteu em grego, que significa buscar algo com a mente e emoções. Sabe quando você está buscando alguma coisa que enquanto você não encontra, você não tem paz? É como se aquilo estivesse consumindo você por dentro? Era essa busca que Maria Madalena estava tendo sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus. Quando ela conversou com o homem que estava ali no jardim, ela pensou que ela estava conversando com o jardineiro. Por isso que é importante a gente prestar atenção, porque nunca sabemos com quem nós estamos conversando. E ela se dirigiu então a ele com respeito, chamando-o de o Senhor. Então Maria Madalena conversou ali com o próprio Jesus sem saber que era ele, sem saber que era o Jesus ressurreto. Então é importante observar que esse Cristo agora, ele tem um corpo glorificado. Só que ele era uma pessoa. Maria Madalena estava conversando com ele pensando que ele era o jardineiro. Então, significa que um corpo glorificado é um corpo que tem uma aparência, que tem uma forma. Então, Maria Madalena perguntou àquele jardineiro, que era o próprio Jesus: onde está o corpo? Eu o levarei. Então, nós vemos que Maria Madalena, ela foi até aquele sepulcro, até aquele jardim, determinada a encontrar o corpo de Jesus e a levar para onde fosse necessário esse corpo. No versículo 16, nós vemos que Jesus chamou Maria Madalena pelo nome e imediatamente ela reconheceu a voz do mestre e disse: Rabone, que significa uma expressão de mestre ou de autoridade na língua aramaica. Jesus disse em outra ocasião que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Nós vimos aqui que quando Jesus falou diretamente com Maria Madalena,
ela imediatamente reconheceu a voz do seu pastor, a voz do mestre. Então, os outros evangelhos trazem que Maria, mãe de Jesus, Salomé e muitas outras mulheres, elas vieram trazer aromas para colocar no corpo de Jesus, para untar o corpo de Jesus. Mas é interessante que Jesus aqui se revela a Maria Madalena. Nós vemos que Maria Madalena é aquela mulher de quem Jesus expulsou, retirou 7 espíritos malignos. E Maria Madalena participou do ministério de Jesus de uma forma extraordinária. Historicamente, nós vemos que Maria Madalena era uma das mulheres, uma das pessoas que davam um suporte grande ao ministério de Jesus, e ela caminhava nas missões de Jesus e estava presente onde Jesus estava pregando ou ensinando. E é interessante que Jesus tinha os discípulos, havia tantas pessoas, mas agora Jesus, primeiramente, após sua ressurreição, ele se revela a uma mulher. Se você, mulher, está me assistindo, eu queria dizer que Deus se revela também às mulheres. Deus se revela a nós e ele fala conosco. Nós todos fomos criados por Deus com o propósito de expressarmos a glória dele e fomos criados para a glória dele nessa terra, tanto homens como mulheres. Então, todas as vezes que nós buscamos compreender e nós estamos determinados ou determinadas a cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, então a glória de Deus e a presença de Deus se manifestará a nós. E Jesus instruiu a Maria Madalena e deu uma ordem a Maria Madalena para que ela fosse e contasse aos discípulos que ele havia ressuscitado. Vamos prestar atenção nisso aqui. Jesus se revela a uma mulher e Jesus dá uma missão a esta mulher. Ele diz a ela: mulher, vá e diga aos discípulos agora que eu ressuscitei. Jesus disse em outra ocasião que todos nós somos chamados a ir e fazer discípulos, a ir e levarmos essa mensagem de que ele ressuscitou. Mulher, se você está me ouvindo, nós somos chamadas por Deus para levarmos esse testemunho e essa mensagem de que Jesus ressuscitou. Não importa o nosso passado, não importa qual tenha sido a nossa história. Se nós observarmos a história de Maria Madalena, nós vamos julgar, primeiramente, que Maria Madalena não era digna de ver o Senhor Jesus, de ouvir o Senhor Jesus e receber uma missão do Senhor Jesus. Porque Maria Madalena possuía um passado um tanto complicado, talvez como o meu e como o seu. Mas acontece que quando nós encontramos com Jesus, nós nascemos de novo. E o passado que nós tivemos, que Maria Madalena teve, não importa e não mais interessa, porque nós nos tornamos uma nova criatura. Então, nós vamos continuar nossa leitura, que diz o seguinte, no verso 18 a 24. Se você puder, acompanha comigo. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos, agora no verso 19. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. O versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus
apareceu. Ainda estava escuro naquele domingo quando Maria Madalena foi ao túmulo e então Jesus se revela a ela e entrega essa mensagem. Então Maria Madalena foi e entregou a mensagem de Jesus aos discípulos, conforme o mestre havia lhe ordenado. Interessante que é mencionado aqui que os discípulos estavam reunidos, as portas estavam fechadas e eles estavam com medo. E Jesus, então, aparece no meio deles. Não é maravilhoso saber que Jesus se revela a nós mesmo quando nós estamos com medo? Mesmo quando nosso coração está angustiado, estamos com medo, o Senhor Jesus se revela a nós. E Jesus então aparece, a eles diz: paz seja convosco. Nós podemos estar com maior temor no nosso coração, nós podemos estar carregados de medos, mas quando Jesus aparece na nossa vida, a paz dele vem ao nosso coração. Como é maravilhoso nós pensarmos que quando Jesus nos visita, a primeira coisa que nós sentimos é a paz que vem dele. Mesmo quando nós não temos fé, mesmo quando nós estamos morrendo de medo, ele nos dá a sua paz. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos a paz organiza o nosso interior. A paz organiza nossas emoções, a paz organiza os nossos pensamentos. Então a primeira coisa que Deus nos dá é a sua paz. Jesus não condenou aos discípulos ali trancados por estarem com medo. Ele não disse nada que os condenasse. Jesus aparece e Jesus apenas mostra para eles as marcas das suas mãos, dos seus pés, as marcas que ele trazia no lado. Ao invés de condenar os discípulos com o medo e com o que eles sentiam, Jesus apenas mostra o quanto ele os amava. Então, nós lemos que os discípulos, então, se alegraram. Pensa comigo. Primeiro eles estavam com muito medo, as portas estavam trancadas. Depois eles sentiram a paz quando Jesus chegou. Então, quando Jesus mostra as suas marcas, eles sentem agora alegria nos seus corações. Essa é a ordem das coisas dentro de nós, quando Jesus nos visita. E o texto ressalta que Tomé, que era chamado de Dídimo, ele não estava presente quando os discípulos estavam trancados aqui com medo. E no verso 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E no verso 22, Jesus sopra o Espírito Santo, dando-os uma nova vida. Essa mesma palavra que Jesus dirigiu aos discípulos, ele dirige para mim e para você que está me escutando. Assim como o Pai me enviou, ele diz: eu os envio a vós, para que nós possamos ser uma testemunha que irá testemunhar da ressurreição dele e do nosso encontro com ele. Capítulo 20, versos 25 a 28, eu vou seguir lendo aqui, que diz assim. Sigam comigo aí na sua Bíblia. A melhor parte do estudo bíblico é quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus. 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. O verso 28 diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Verso 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Que palavra poderosa. Presta atenção que a porta estava fechada
e Jesus apareceu no meio deles. Antes que você comece a pensar em Jesus como um ghost, um espírito, quero dizer que no corpo glorificado nós temos uma matéria diferente da que nós possuímos aqui. Então, Jesus não precisava, essencialmente, ali abrir a porta e ele entrar, porque ele estava agora com o corpo glorificado. Lembra isso? Então, os discípulos encontraram Tomé e contaram para Tomé o que havia acontecido quando eles estavam trancados ali com medo e Jesus veio e apareceu. O Jesus ressuscitado esteve com eles. Então, Tomé disse, olha, difícil para eu acreditar nessa história de que ele ressuscitou. Então, alguns dias depois, eles estavam reunidos, então Jesus se revela a Tomé. Mas antes de entrarmos na história de Tomé, eu queria que você pensasse uma coisa comigo. Nós começamos lendo esse texto, vimos que os discípulos estavam trancados e cheios de medo. Ora, se os discípulos estavam cheios de medo, é porque eles não estavam acreditando que Jesus iria ressuscitar. Claro, se eles também acreditassem que Jesus iria ressuscitar, provavelmente eles não estariam com medo, não é verdade? Então nós temos essa tendência de apontar imediatamente que Dídimo ou Tomé era o mais incrédulo, mas talvez os outros tinham um nível diferente de incredulidade também. Então aqui Jesus se encontra com Tomé, chama Tomé e diz, olha Tomé, coloca a tua mão aqui na minha marca. Coloca, toca, apalpa as minhas marcas onde eu fui crucificado. Então Tomé creu. E Jesus disse para Tomé, creia. Eu gosto sempre de guardar essa palavra no meu coração. Creia. Porque algumas vezes o ato de crer não é natural. Algumas vezes nós precisamos nos encher da palavra, precisamos comer e nos alimentar da palavra e manter a nossa mente ativamente crendo. Muitas vezes eu quero crer em algo na palavra de Deus e eu vejo que a minha mente como que tentando desacreditar daquilo. Então eu começo a orar e pedir a Deus que faça calar essas outras vozes, as vozes da minha mente, vozes da minha emoção, vozes da minha razão, para que então possa crer 100% na palavra de Deus. Então a palavra de Jesus para Tomé é a mesma para nós. Creia. Versículo 26, nós vimos que nesse outro domingo Jesus encontrou com eles ali e Tomé agora então passa a acreditar e Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram essas marcas, como você e eu, que não vimos literalmente essas marcas, mas nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus. Essa aparição de Jesus em seu corpo ressurreto nos exemplifica de como nós seremos quando tivermos um corpo glorificado. Então eu quero dizer para você que não existe mistérios. Talvez você pergunta, como é que vai ser a vida na eternidade? Como é que nós vamos parecer? Será que serei eu mesmo? Será que eu serei uma pessoa diferente? Como é que vai ser meu corpo? O que vai acontecer comigo? Não há mistérios. A nossa vida na eternidade, quando nós morrermos aqui nessa terra, ou quando Jesus voltar, nós vamos receber um corpo glorificado. E como é esse corpo glorificado? É o mesmo corpo que Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Então nós vemos aqui que Jesus andou, Jesus conversou. Aliás, os discípulos, e num outro texto, nós vemos que os discípulos reconheceu Jesus pela forma como ele quebrou o pão. Então, quando nós estivermos na eternidade, nós tivermos um corpo glorificado, nós vamos andar, nós vamos conversar, eu creio que nós vamos trabalhar e muito, e nós vamos então ter uma vida e uma atividade. Lá em Lucas 24, 42 e 43, nós vemos que Jesus estava ali na praia com os discípulos, ele até pediu o peixe para comer e ele comeu o peixe. Então, nós vamos comer na eternidade? Ora, claro que nós vamos. Se Jesus comeu com o corpo glorificado, nós iremos comer com o corpo glorificado. E a Bíblia está recheada de textos e versos que dizem de que nós sentaremos no banquete para comermos. E quando o povo deserto estava lá no deserto em direção à terra prometida, lembra o que Deus mandou do céu? Mandou
o maná do céu, mandou o pão fresco do céu. Se ele mandou do céu, é porque no céu deve ter bastante, não é verdade? Então nós vemos aqui que Jesus conversou, Jesus tocou, Jesus comeu, Jesus teve um relacionamento e comunhão com os discípulos, mesmo com o corpo glorificado. 1 João, capítulo 3, verso 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Confirmando aqui o que eu acabei de dizer, quando nós tivermos o nosso corpo ressuscitado, nós seremos como ele é, como esse Jesus que João aqui está apresentando para nós. Um Jesus ressuscitado com o corpo de pura glória. O que você acredita sobre a ressurreição? É muito importante nós termos bem claro que nós cremos que Jesus morreu, que Jesus foi enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com um corpo de glória. Esse entendimento e esta crença é que justifica a razão de que nós podemos ter os nossos pecados perdoados e um dia sermos como ele é. Fé é a escolha de acreditar no que eu não estou vendo. Jesus disse aqui para Tomé e disse para nós: creia. A fé e o crer não é uma coisa que acontece aleatoriamente. Eu preciso tomar a decisão de crer. Crer nessa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação, porque esse corpo de glória, nós só receberemos se nós formos salvos. E para nós sermos salvos, nós precisamos de acreditar. Nós precisamos de crer que ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou. Fé através da graça. Essa salvação que vai nos levar a um dia viver com Cristo num corpo de glória, ela requer que nós verdadeiramente creiamos sem duvidar. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Obrigada por essa possibilidade de vida eterna que o Senhor nos deu. Obrigada por ter enviado Jesus para morrer e ressuscitar, para que hoje pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor aumente, que o Senhor acrescente a fé desta pessoa e ela possa crer sem duvidar na tua morte e ressurreição e na salvação que provém desse evento. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ficar comigo até o final desse estudo bíblico. E eu gostaria de pedir que você escreva, se você puder, de onde você está ouvindo ou assistindo esse podcast. Quero saber onde você está me ouvindo, de onde você está me ouvindo. Um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Nós temos vários outros estudos que você agora pode continuar assistindo se você deseja aprender mais de Deus. Obrigada.